Tu já confiou em alguém só porque essa pessoa fala bem? Já admirou alguém só porque ele se vestia bem? Pois é, talvez você esteja tomando decisões erradas todos os dias, achando que é percepção, mas na verdade é ilusão. Mas isso tem nome, se chama efeito halo. E se você não entender isso, sinto muito te informar, mas você vai continuar tendo escolhas erradas todos os dias. Pessoas erradas, parcerias erradas, o caminho errado. Primeiro de tudo, o que é o efeito halo? Eu tirei esse nome através do livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. E o efeito halo é um erro mental, onde é um viés cognitivo que ele meio que maqueia as suas percepções a partir de uma percepção inicial de uma pessoa. Por exemplo, se você vê uma pessoa bem arrumada, que fala bem, você já vai pensar de início que é uma pessoa que, poxa, é um cara muito gabaritado. É um cara muito bom no que faz, sendo que o cara não mostrou nada do interno dele ainda. Mas a sua percepção já é afetada, pensando que, esse cara não seria capaz de fazer uma coisa ruim. Por exemplo, esse cara não seria capaz de falar tal coisa, porque ele é um cara gabaritado, um cara que fala bem, jamais ele se envolveria nisso. Então você vê uma coisa boa e acha, e tem certeza, na verdade, que tudo por trás disso é bom também. Mas isso é só a nossa mente, mais uma vez, tentando economizar energia. Porque ela não quer se dar o trabalho de fato conhecer a pessoa, de analisar, de observar o que essa pessoa tem, para poder fazer o devido julgamento. Várias vezes nós já confiamos em pessoas que parecia seguro. Por exemplo, aquele vendedor gabaritado, aparentemente, que falava bonito, falastrão, que demonstrava saber algo muito na superficialidade. E quando chegamos no vamos ver, deu errado. Na minha opinião, o perfil falastrão é o que mais trabalha para envolver os seus ouvintes no efeito halo. Porque ele gosta de falar demais, ele gosta de demonstrar o que ele sabe, mas não sabe. Mas ele maqueia muito bem isso. Então as pessoas compram a ideia dele através do efeito halo. Por quê? Por ser um cara que é expansivo, um cara que se posiciona bem, as pessoas jamais vão pensar que, poxa, esse cara não sabe. Não, elas não vão pensar isso. E elas estão naquele exato momento sobre o efeito halo. Daí eu vou citar uma situação que acontece todos os dias. Então, certa vez eu conheci uma pessoa em algum evento com a roupa bem alinhada, sorriso imponente, boa oratória, o tipo de pessoa que entra numa sala e ele já se mostra de início. Nós conversamos, um cara gente boa, e de início houve aquela conexão. Poxa, esse cara é um cara legal. E daí o cara vendia várias e várias promessas, falava sobre o background que ele tem, na área em que ele atua, e começou a falar demais. Até tal ponto, beleza, tô acreditando. Mas quando começa a falar demais, isso aí tem história, até demais. E daí, se eu não tivesse percebido, e abrir um parêntese aqui, eu não conhecia essa nomenclatura de efeito halo. Porém, por eu ser muito cético, eu acabo ficando com os dois pés atrás. E comecei a observar o cara. O cara só falando, o cara expansivo. Mas quando começou ao decorrer do ano, cadê o resultado? E daí eu comecei a fazer as comparações do que ele falou e comparei com o resultado. Não tinha nada, não dava match. Mas era uma situação em que tendenciava para que eu comprasse a ideia dele. E se eu comprasse, que eu poderia estar comprando no início, mas o meu ceticismo não deixou, eu iria atribuir aquela persona a outras áreas da vida dele. Mas quando vamos descobrir a fundo, não é aquilo. E tem muitas vezes que quando as pessoas caem no efeito halo com outras pessoas, o preço é muito alto. É só vocês olharem o noticiário que vocês conseguem ver. E sabe o que mais dói? É que a gente não percebe. A gente confia no que parecia certo e acaba quebrando a cara. E aqui não estou falando só sobre relacionamentos. Falo sobre a vida em geral. Relacionamentos, decisões, parcerias. Tudo aquilo que faz o nosso cérebro gastar energia, ele estará sujeito ao efeito halo. E daí eu te pergunto, e se você estiver fazendo isso com as suas próprias decisões? E se estiver admirando pessoas pelas razões erradas? E se você estiver rejeitando oportunidades que não brilham, mas entregam? O efeito halo está em tudo. No formato como você faz amigos, no formato como você admira líderes e até nas promessas que você acredita. Então aqui vão algumas dicas práticas para que você não caia nesse efeito. A primeira delas é olhe além da primeira impressão. A primeira impressão te agradou? Espere, analise,
pois ele pode ser um roteiro bem ensaiado para te enganar. Segundo, avalie ações e não palavras. Lembre-se, o nosso cérebro não quer gastar energia, então o que ele quiser e o que ele puder acreditar de início para fazer com que ele não gaste energia analisando, usando a sua percepção, ele vai fazer. Então, avalie todas as ações, observe. Terceiro ponto, crie critérios para a decisão. Não siga apenas o brilho, siga a consistência. Será que bate o que ele está falando com o que ele faz? Quarto e último ponto, anote suas decisões e pergunte: eu escolheria isso se a aparência fosse diferente? Se a resposta for não, você está sendo enganado. O efeito halo não é só uma falha na percepção, é um filtro sujo que distorce a sua vida. E se você não limpar esse filtro, vai continuar confiando apenas no brilho e ignorando o valor. Escolher bem é uma habilidade e começa onde todo mundo erra, na hora de parar, respirar e enxergar além. Então você pode continuar andando, sendo guiado pelas suas primeiras impressões, ou pode começar a enxergar com profundidade, pois o efeito halo não vai desaparecer, mas você vai dominá-lo. Porque quem aprende a ver além da aparência, começam a fazer escolhas que constroem, não que sabotam. E é aí que a vida muda, quando você deixa de seguir o brilho e começa a seguir o valor.